Olá, pessoal, estamos de volta e hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Ela está literalmente do outro lado do Atlântico. Ela é a Tatiana Sírio, mas a gente já está conversando aqui, então eu acredito que eu já posso tomar a liberdade de chamar de Tati. Com certeza. Ela é a Head de People Experience na Rocket Chat, certo? Ela já tem uma carreira bem consolidada, já passou por empresas grandes na área de tecnologia, já passou por startups em estágios iniciais e já tem uma experiência global, digamos assim. E além de ter toda essa experiência, ela é uma pessoa extremamente apaixonada pela parte de relações pessoais, de gerenciamento. Então, conversando com ela, você consegue perceber isso, é claro. E além de todas as coisas aí, ela ainda mantém um canal. Ela me disse assim: Léo, o canal tá um pouco parado e tal, mas assim, tem bastante conteúdo bacana lá sobre essa parte. Se você quiser entender dicas fabulosas sobre carreira, sobre comportamento, essas coisas assim, vou deixar o link na descrição. E sigam o canal dela, assinem, eu fiz isso aí. Tati, eu vou pedir que tu te apresente e aí a gente vai passando para as próximas perguntas, querida. Legal, Léo, obrigada. Prazer estar aqui no evento com os gaúchos aqui. Eu sou catarinense, mas somos vizinhos. Nesse momento, realmente do outro lado do mundo, estou fazendo meu MBA aqui na França. E isso foi uma das coisas que a Rocket Chat me proporcionou, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas mais especiais assim que a gente tem, que é de ter uma empresa realmente global e internacional, porque ela está global desde o início, desde a sua criação, portanto, ela nasceu assim, ela cresceu assim com seus clientes, com a sua equipe, e aí isso tem toda uma cultura muito interessante envolvida, que a gente vai conversar aqui um pouquinho mais. Então, eu estou na Rocket Chat desde o início do ano, quando a gente fez o Series A. Então, eu entrei para a Scaling Phase, né, que é esse momento que estamos agora. Então, a gente está crescendo bastante o time, a gente ainda tem bastante vaga em aberta, tem planejamento para o ano que vem também, para continuar crescendo. Então, esse está sendo um momento muito legal. Desde que eu entrei, a gente já praticamente dobrou de tamanho em menos de um ano. Então, assim, acho que é um momento muito bacana para estar numa empresa como a Rocket Chat. E ainda pegar essa fase que você ainda consegue estar muito próximo do negócio, do propósito da empresa, construir junto, ainda no early stage, então acho que é um dos momentos mais gostosos. Eu fiz administração, mas trabalho com recursos humanos já há quase 15 anos, e eu comecei minha carreira na Ambev, que é, né, bem de consumo, cerveja e tudo mais, e aí depois eu me apaixonei por esse mundo de tecnologia. Então eu comecei lá mesmo na Ambev. A Ambev tinha uma diretoria que chamava Diretoria de Novos Negócios, onde eles achavam novas formas de vender cerveja, e uma delas era, por exemplo, o Empório da Cerveja, né, que é o e-commerce, que talvez vocês até conheçam. Tem o Zé Delivery também, que é outra iniciativa, que é uma startup lá dentro. Então, é uma diretoria que olhava isso, aí eu comecei, lá funcionava como uma startup, ficava numa casinha lá em São Paulo, e aí eu entrei nesse mundo e eu falei: "Nossa, mas eu quero viver isso como produto, né, não quero viver só como um foco de inovação", né. E aí eu fiz uma transição pra Sinqia, que era uma fintech, e que já era um pouco maior, já não era tão early stage, mas a gente conseguiu crescer muito também. Eu entrei lá, tinha 500 pessoas, o site tinha 1.500 pessoas, então é uma empresa também super bacana. Esse mundo de fintech bombou, assim, nos últimos anos, então foi super acertado e é muito interessante, mas eu queria ainda fazer um movimento mais early stage ainda, que eu pudesse realmente participar ali, quase me sentir founding team, e construir do zero. E eu gostava muito da ideia de um produto open source, de um produto global, e de um produto, assim, para todo mundo, enfim, não assim, mercado financeiro no Brasil, mas uma coisa que fosse comunicação, por exemplo, né, que é o que a Rocket Chat trabalha, que é realmente, você consegue ver o propósito daquilo em qualquer lugar, né. Então, isso é tudo muito legal. Eu me apaixonei muito pelo desafio, pela empresa e pela cultura, e aí estou já há quase um ano próxima do pessoal, e tem sido uma jornada super bacana, ainda tem muito mais para acontecer.
Absolutamente, né? Inclusive, é justamente essa questão, né? Quando você entra na empresa, ela é pequena, mas ela tem uma bastante promissora em termos de futuro, né? E tu consegue chamar todo mundo pelo nome, e tu consegue chamar todo mundo por apelido. Entende? Não precisa olhar um org chart para dizer quem é que cuida disso. Eu não sei porque tantas pessoas foram contratadas. Mas foi uma coisa muito bonita ali, cultura. O open source, por si só, não é só um modelo de desenvolvimento colaborativo, né? Digamos que uma família global, se parar para pensar, de pessoas que trabalham em torno desses milhares, talvez milhões de projetos, dependendo de como a gente conta eles, né? E ele cria uma cultura de colaboração, de respeito, de meritocracia, né? Eu queria que tu me contasse um pouquinho, Tati, de como a cultura da Rocket Chat foi construída, porque é uma empresa que já tem 5 anos aí, então, tipo, ela já tem uma estrada em torno do open source, porque tem uma história bem bacana, justamente dessa questão aí das pessoas começarem em torno de um projeto open source, de colaboração, de trazerem pessoas que vieram da comunidade para trabalhar junto. Então, como é que vocês estenderam a cultura do open source dentro da Rocket? Legal, eu digo que a Rocket nasceu, na verdade, dentro dessa cultura que já existe, né, então, talvez aqui eu não vou entrar muito nos detalhes de como a empresa nasceu, porque a gente tem acho que um chat com o Rodrigo também que vocês podem assistir, que ele fala um pouco mais, que ele é founding também, mas vai estar aí, o Léo vai deixar o link. Mas a gente então, como foi? Primeiro era um projeto dentro de uma empresa, e esse projeto era para resolver um problema. Então, né, isso é o que uma startup normalmente deveria querer dizer, né, 100% das vezes. E aí eles postaram para resolver problemas, para conseguir realmente fazer alguma coisa com aquilo, eles abriram o código, no GitHub, e como é uma coisa de interesse, né, a gente fala de comunicação, uma coisa de interesse global, então foi uma coisa que foi muito maior do que eles imaginavam e teve muita contribuição, e aí a gente viu que de fato aquilo teria um valor para vários universos, né. E aí quando a empresa virou uma empresa de fato, né, deixou de virar um projeto, virou uma empresa, que foi através dos investidores, a empresa foi fundada oficialmente primeiro nos Estados Unidos, então o investimento veio de lá, e a gente começou a entender, tá bom, como que isso vira, né, pode virar também uma empresa, e na verdade a gente baseia, em 3 pilares, né, então a comunidade, ela, né, alimenta o produto, aí o cliente traz mais recursos para a gente investir na comunidade, para investir no produto, para ter mais cliente que traz mais recursos, então é um ciclo, né, de crescimento. E a cultura, então assim, o que quer dizer ter uma cultura open source? Então, primeiro de tudo, é na base de confiança e compartilhamento, e de que todo mundo pode contribuir, né, não tem a gente fala muito de transparência, e de compartilhamento, então acho que isso é uma das coisas mais legais, e a gente entender que não é o lucro acima de qualquer coisa, então é o que a gente está construindo por trás. Então tem vários projetos, por exemplo, de ONGs que usam Rocket Chat, que a gente se orgulha pra caramba. Então eu acho que é realmente sentir que a gente está fazendo algo maior do que a gente, maior do que somente a empresa. Então eu acho que é daí que vem, os nossos valores. Então primeiro, esse sentimento de fazer algo maior é o que a gente chama de dream, dentro da Rocket Chat. E aí a gente fala de trust share, que é basicamente, né, o que é ser open source, e aí a gente fala também de own, né, que é ownership, que é você poder pegar lá e fazer aquilo que foi designado e ser o dono. Então a gente tem esses 4 valores e eles são completamente conectados ao open source, ele seria o valor principal, né, ser open source é o grande início, que traz todo o resto da cultura da Rocket Chat mesmo. Fantástico, fantástico, fantástico. Muito bacana, inclusive, o conjunto dos valores. Várias empresas de tecnologia, especialmente startups, elas têm essa questão, esse mindset de ter essa... Mas a forma como vocês conectaram isso aí, na minha opinião, é única. Me diz uma coisa, a gente vive hoje num momento onde muita gente está indo trabalhar remotamente por questões que todo mundo sabe, mas vocês são uma companhia que nasceu remote first, por quê? Tem headquarters em Porto Alegre, tem investidores nos Estados Unidos, tem clientes espalhados pelo mundo. Como é que foi essa adaptação aí para vocês? Tu consegue nos contar um pouquinho?
Claro, isso é uma das coisas mais interessantes, porque a empresa ela já nasceu dessa forma, justamente por ser open source, né, então a gente volta sempre no mesmo lugar. Mas aí o que acontece, alguns dos contribuidores assíduos da comunidade acabaram querendo ficar full time, na empresa e com o investimento a gente falou: "Bom, a gente pode pagar pelo seu tempo aqui para investir no projeto". Então os primeiros colaboradores da Rocket Chat, eles não necessariamente vieram do Brasil, eles vieram de pessoas que estavam engajadas com o projeto. Então, tinha gente no Canadá, tinha gente nos Estados Unidos, e aí a empresa foi crescendo dessa forma. Então, muitas das pessoas que a gente contratou inicialmente, principalmente, vieram da comunidade ou dos contatos das pessoas que já estavam, né? E aí a gente sempre teve que ter um ambiente que se adaptasse a ser remote first. E isso faz diferença. A gente tem um headquarters, né? Tem um office que a gente chama em Porto Alegre, e até o office ele é pensado para empresa remote first, porque ela tem os apartamentos dentro da. É uma casa, então tem 2 apartamentos, e se alguém quiser vir de qualquer lugar do mundo, conhecer o office, conhecer o CEO, ir lá, dormir lá, passar uns dias lá, não tem problema. Então, assim, até quando você pensa no escritório, você tem que pensar como remoto, né? E aí a gente também acaba que o nosso produto, o nosso projeto da Rocket Chat é uma ferramenta de colaboração de equipes online. Então a gente se sente na obrigação de ser um exemplo, né? A gente usa o nosso próprio produto no nosso dia a dia, a principal ferramenta de comunicação, e a gente usa a open version, né, do produto. E então, assim, a gente se sente na obrigação de fazer dar certo, de testar. E também quando a gente fala, putz, não tá dando certo tal coisa, a gente tem o próprio produto em que a gente pode criar uma aplicação, fazer uma melhoria, e várias das coisas que a gente usa foram criadas pelas equipes dentro do time para melhorar a comunicação, melhorar a colaboração e o trabalho remoto ser algo o mais natural possível, apesar de ter sim seus desafios. Eu dizer que não é para todo mundo. Tem gente que se desconecta muito fácil, que acaba se dispersando e que fica mais focado se tiver que estar num outro lugar. Tem gente que, às vezes, no começo da carreira, principalmente, que sente muita falta de ter o contato, de estar ali sentado do lado de alguém que pode fazer junto, que pode olhar. Então, assim, eu também acho que não dá para endeusar o negócio de remote work. Para algumas pessoas é maravilhoso, para outras pessoas não dá certo. A gente já teve alguns casos na Rocket de pessoas que preferiram sair e falar: não, eu prefiro ir para o escritório, eu prefiro estar com as pessoas, eu não tá legal aqui em casa, mesmo indo no coworking, que a gente reembolsa coworking, por exemplo, se a pessoa quer estar num ambiente colaborativo. Então, acho que tudo isso é uma adaptação, mas tem muitas, muitas, muitas vantagens, né? Como eu que estou aqui falando do outro lado do continente, justamente porque a gente tem essa possibilidade. Fantástico, fantástico. Não, como você falou, é uma coisa desafiadora, né? Porque, tipo, nem todo mundo vai se adaptar. Eu entendo, eu trabalho remoto faz mais de uma década, e tudo que tu falaste aí, eu me identifico completamente. Muitas vezes tu precisa ter contato humano, tu precisa sair. Quando eu vou para o escritório, geralmente eu vou para ver pessoas, para conversar, para gerar entropia, né? Muitas vezes você está naquele ritmo ali e a tua criatividade ela começa a cair. E nessa desenvolvimento é criatividade, não é aquela história de homem e máquina, homem hora ali que falam, aquelas besteiras que todo mundo tá cansado de ouvir. Não. É criatividade, é ser humano e você tem que estar bem aqui e devidamente alimentado de entropia. Aí a coisa flui, você tem ideias, você conversa com outras pessoas, os problemas se transformam em coisas mais simples de resolver. Fantástico, bacana. Você falou uma coisa interessante aí, né? A quantidade de pessoas que a empresa literalmente dobrou de tamanho. Eu estou te dizendo assim, acho que ela quase triplicou. Para pensar, porque do começo do ano para cá. Conversei com algumas pessoas que falaram que no início do ano tinha uma média de 60 pessoas e agora vocês já ultrapassaram 150, até o final do ano já deve fechar mais 160, talvez nesse momento a gente está conversando aqui agora, alguém está sendo contratado, não é? E em mais de 30 países. Isso aí é uma coisa bastante desafiadora, Tati. Como é que vocês lidam com tantas culturas, com tantos time zones, com todas as coisas? Essa torre de Babel, gostosa de trabalhar, mas assim, que requer bastante esforço para quem olha de fora, está tudo bonito, mas a gente sabe que precisa bastante trabalho. Conta para nós Não, um com pouco dessa tua certeza. experiência aí.
Tem coisas maravilhosas. Tem coisas maravilhosas, assim, principalmente para pessoas como eu, que adoram conhecer pessoas diferentes, outras culturas, adoram viajar. Então, a gente nota que, por acaso, muitas pessoas da empresa têm um pouco desse perfil de gostar, de ser curioso, gostar de outras culturas. Então, acaba que isso casa muito bem, assim, com a nossa empresa. Mas o principal ponto que não tem como escapar é comunicação, né? Então, a gente acabou tomando uma decisão que me dói às vezes, de todo mundo tem que conseguir se comunicar em inglês de uma forma satisfatória, porque senão a gente não consegue colaborar como equipe, não consegue construir junto, não consegue, né? Aí você vai estar isolado, né? Porque você não conhece a língua daquela outra pessoa, aquela pessoa já não é alguém que você pode falar. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que tem muita gente muito talentosa, que dá uma dó, porque a gente sabe que a pessoa não consegue se comunicar em inglês e, eventualmente, a gente tem que abrir mão e não contratar essas pessoas, porque, no mínimo, um inglês que ela consiga se virar super bem e participar de reuniões, conversas e documento, tudo a gente tem que fazer em inglês, toda a linguagem da empresa, nos canais, no Rocket Chat, o nosso handbook, os nossos documentos e as reuniões, é tudo em inglês. Então, essa acho que é o primeiro ponto, né? Achar uma língua em comum, senão não tem como ser global. Se as pessoas não conseguirem se comunicar, eu vou ter um monte de feudozinhos e não ser uma empresa de fato global, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o outro, assim, a gente tem uma cultura com bastante, né, empatia, assim. Então, porque a gente tem que entender que pessoas são diferentes, em culturas diferentes, background diferentes. Então, se a gente não tem muita empatia para entender o outro, calma aí, eu achei que essa pessoa foi grosseira comigo, mas às vezes ela só foi objetiva, porque na cultura dela, a cultura é mais objetiva. Deixa eu perguntar se ela ficou chateada, deixa eu perguntar se tem algum problema. Então, eu noto, assim, as culturas são diferentes, mas se você tá ligado, né, que, opa, as pessoas aqui são diferentes. Então, quando eu me comunicar com as pessoas, eu vou ter que ser o mais claro possível, eu vou ter que explicar o melhor possível, dar contexto. Então, tudo volta, né, para a comunicação e por gostar disso, né, se interessar por conviver com pessoas diferentes, né, senão fica muito difícil de você colaborar, né, com essas pessoas. Fantástico. Não, mas eu acho que é importante até para te desenvolver, acho que é uma oportunidade excelente, Tati, para te desenvolver esse tipo de skill. Porque, por exemplo, se você trabalhar a sua vida inteira, a sua carreira inteira numa empresa brasileira, você eventualmente, fatalmente vai trabalhar apenas com pessoas que compartilham a mesma cultura. Eu sou sulista, eu moro em São Paulo, você é catarinense, você viveu em São Paulo. Então, assim, de sair simplesmente do nosso estado e ir para um estado diferente, nós já percebemos umas pequenas diferenças em termos de pragmatismo, etc., em termos de valores, coisas assim, mas sempre coisas que você consegue se adaptar literalmente em tempo de execução. Mas, por exemplo, quando você vai para lugares muito distantes, muito remotos da tua realidade, tu percebe isso aí. E esse tipo de oportunidade que se tem de trabalhar numa equipe global, ela te mostra, ela assim, ó, te entrega literalmente a tua mão a oportunidade de entender essas diferenças, de desenvolver empatia. Entende? Eu trabalho com pessoas do mundo inteiro, trabalho com gente dos Estados Unidos, trabalho com time na Índia, trabalho com time na Austrália, na Europa. O mínimo que eu tento fazer é dizer poucas palavras no idioma deles, entender as culturas e respeitar, demonstrar que eu, às vezes, não concordando, mas eu respeito muito aquilo. Entende? E tive um bate-papo com o Maurício, daqui da Rocket, no começo, que é um amigo meu de longa data, e ele teve uma experiência global em viagens, e eu percebo a transformação dele, a evolução como ser humano. Eu sempre falo isso, né, para ele. Então, eu acho isso aí uma oportunidade fantástica de tu vir para uma empresa, que tu tem um propósito, tu tá fazendo uma coisa que é muito maior que tu tá ajudando a sonhar um sonho que mais pessoas têm. E, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade de interagir com gente de todo canto do mundo. E eu acho lindo isso aí. Agora, quer falar mais comentário? Eu ia comentar assim, que tem uma dificuldade da time zone, né? Então, assim, as pessoas em fusos horários diferentes, e aí isso obrigou a gente a ter uma comunicação mais assíncrona também, né? Então, a gente se comunica muito mais pelas ferramentas online do que em reuniões. Então, isso exige que as pessoas sejam
muito autônomas também, né, e tem gente que adora, tem gente que odeia, né, então, assim, você vai trabalhar no seu próprio horário, porque você está no seu país, você tem o direito de dormir à noite e acordar de manhã, né, eventualmente pode até ter uma reunião ou outra, a gente tem que ser flexível, mas de um modo geral, eu, por exemplo, que estou na Europa, eu começo a trabalhar um pouquinho mais tarde, eu vou até um pouquinho mais tarde, mas eu não 22h30 para mim, né, eu tô indo dormir, o pessoal ainda está trabalhando em vários lugares nos Estados Unidos, eles estão trabalhando ainda de tarde, então tem isso que eu acho que é uma questão interessante, e isso nos obrigar a ser uma empresa mais assíncrona, que também ajuda o pessoal a ser um pouco mais focado, né, você ter um pouco menos de reuniões, mais momentos de foco, conseguir resolver as coisas, sabe aquele negócio do, essa reunião podia ser um e-mail? Então a gente primeiro manda o Rocket Chat, né, manda no Open primeiro, depois a gente vê se precisa marcar uma reunião. Sim. Então isso é um negócio que eu adorei, assim, na cultura da Rocket Chat também, comparado a outras experiências que eu tive. Pô, fantástico. E me conta uma coisa, obviamente toda essa parte de lidar com pessoas traz a questão que está em voga no momento, que é diversidade e inclusão. Pessoas não representadas que acabam ficando fora, digamos, das todas as oportunidades. O que vocês trabalham, o que vocês fazem, quais são as iniciativas da Rocket para ajudar a tornar o time de vocês mais diverso? Legal. Isso é uma coisa que a gente acaba já sendo meio obrigada, né, porque da mesma forma que como a gente tem clientes no mundo todo, a gente precisa ter times, né, time de suporte, time de vendas para o mundo todo. Então, já obriga a gente ter uma diversidade natural, que é uma diversidade global, né, então a gente nota que isso acabou sendo meio que natural, mas também a gente ter uma cultura de empatia, de confiança, de compartilhar, ajuda bastante a gente ter um ambiente que as pessoas se sintam bem. E aos poucos, a gente fez uma vez uma pesquisa, né, nesse ano, o time, a gente tem um comitê de cultura. E esse comitê de cultura, que são os Avengers, eles é uma turma que muda de tempos em tempos, uma turma nova, qualquer pessoa pode fazer parte dentro da Rocket Chat que tiver interesse em participar. E aí esse comitê de cultura, eles discutem todos os assuntos que têm a ver com a cultura da empresa e o ambiente de trabalho. E aí eles tiveram uma discussão de diversidade, aí fizeram uma pesquisa, e aí a gente descobriu que as pessoas, assim, se sentem incluídas. Então, a gente tem também, claro, uma pesquisas oficiais, né, que a gente faz. Então a gente tem um ambiente já que é considerado pelas pessoas super aberto, a gente tem uma diversidade bacana, mas quando a gente começou a falar desse assunto pelo comitê, iniciativas começaram a surgir naturalmente, sabe? Porque quando você tem um ambiente aberto, open source, não é eu, RH, que tem que criar alguma coisa, né? Qualquer um pode criar. Então a gente teve, por exemplo, uma menina de uma outra área que decidiu fazer um grupo, um channel no Open para mulheres. E aí ela todo mês faz um evento, já teve meditação, eu já fui lá conversar com o pessoal numa conversa sobre como ser mulher no ambiente de trabalho. Então, assim, são iniciativas que surgem da nossa própria equipe, é isso que a gente tenta incentivar, né, que a cultura, né, novamente, de open source, ela é aberta para tudo dentro da empresa, não só para o produto, né, mas tudo que a gente faz. Então, muitas das iniciativas que a gente tem, elas vêm dos próprios Rocketeers. A gente teve um talk sobre pessoas que têm autismo, né, que têm, então, assim, são a própria pessoa que quer ir compartilhar, né, eu quero falar disso. Então, eu acho que ter essa abertura e um ambiente em que as pessoas possam compartilhar acaba fortalecendo esse ambiente de a gente ser uma empresa diversa e inclusiva. Fantástico, fantástico. É uma coisa fantástica mesmo isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Basta de mencionar a questão de uma iniciativa de uma colega de vocês, que criou um grupo de mulheres. E, obviamente, como é que é ser mulher numa empresa, onde, no mercado que é predominantemente masculino, né? Vamos falar de tecnologia, se olhar as proporções, como diferente de outros mercados ali, você tem minha esposa engenheira, e ela trabalha num grupo predominantemente de homens, e ela tem uma carreira de mais de 30 anos nessa área, então, assim, a gente vê que é bastante desafiador. Do teu ponto de vista, quais são os desafios que tu enxerga com relação a essa questão, assim,
de ser mulher numa posição de alta de gerenciamento, responsabilidade e tal. O que tu conta para nós? Que acho uma coisa bacana também de trazer essa visão, essa experiência para quem está nos assistindo. Eu falei, tudo vem da cultura da empresa, né? Então, assim, eu, como mulher, me sinto muito bem dentro da empresa e tenho, né, muito respeito pelos colegas. E, assim, todas as pessoas que eu digo, eu sou feminista, mas eu sinto que meus colegas também são, mesmo os homens. Então, a gente faz questão de ter um ambiente muito bacana, muito empático. E eu fico feliz porque, por mais que a Rocket Chat, ela, claro, tem menos mulheres, principalmente em algumas áreas, mas a gente tem mulheres. A gente tem gerentes na área de tecnologia, a gente tem gerentes, a nossa Scrum Master é gerente, a gente tem outras diretoras mulheres, então eu acho que a gente tem, talvez mais do que a média de algumas empresas de tecnologia, essa diversidade de gênero. Mas ainda assim, eu gostaria que a gente busca ativamente, mas é difícil. Eu gostaria que a gente tivesse mais, principalmente na área de engenharia. A gente procura, os meninos são super abertos, então já fica o recado aqui, se você é uma menina que quer trabalhar numa empresa como a Rocket Chat, por favor, se inscreva nas nossas vagas, entre no nosso site, porque a gente é super aberto, tem algumas mulheres, mas tem muito pouco nessa área, e eu acho que realmente a gente tem dificuldade de achar. Uma coisa em tecnologia que a gente nota é que é muito forte o negócio de recomendar, né? De eu recomendar uma outra pessoa da empresa, alguém que eu já conheço, né, que tem referência. Então, eu acho que isso atrapalha um pouco as mulheres entrarem no loop, sabe? Dos referrals, das recomendações. Então, assim, se você que é menino, conhece alguém, uma menina que quer, eu acho que, sabe, recomende mulheres para trabalhar em posições e converse com mulheres sobre essa carreira. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são mulheres que vieram de outras carreiras e estão estudando para virarem engenheiras, estão estudando para codar e estão indo super bem. E assim, eu acho que eu vejo esse movimento, eu acho que isso está já mudando naturalmente, mas eu peço mesmo uma ajuda para os meninos aí, sempre nesse negócio de conheçam mulheres, compartilhem. Quem não tem mulheres na equipe de vocês, não fica no clubinho do bolinha, porque é super gostoso ter um ambiente. E essa combinação dentro dos squads, por exemplo, a gente sabe que é muito rico, assim, então é bom para todo mundo e é divertido. E mulheres também jogam videogame. Minha melhor amiga é ótima em Mortal Kombat, por exemplo. Eu sou muito ruim, mas assim, cada um com as suas habilidades, né? Eu sou mais de humanas, talvez seja por isso. Genial. Inclusive, nós temos vários meninos do Linux e eu vou dar uma olhada na lista de pessoas e vou colocar isso aí como compromisso. Eu deixo já afirmado. Por favor. Tu vai receber alguns currículos até final do evento. Posso Maravilhoso. dizer. Quero. No sul lá até, inclusive. Bom, agora a gente fala de um assunto que não é tão legal assim. A gente recentemente passamos por de certos eventos na humanidade, como todo mundo sabe, e isso trouxe uma realidade completamente diferente. Como é que vocês atravessaram esses últimos 2 anos aí, com toda essa incerteza, com um aumento gigantesco na demanda do produto de vocês? Não é? A gente teve a sorte de estar do lado certo da oportunidade, né? Tem um problema e a oportunidade, a gente, como produto, como solução, conseguiu estar do lado da oportunidade e crescer com isso e aproveitar esse espaço. E eu diria que, assim, como adaptação, como o remote work, que eu acho que muitas empresas sofreram, a gente praticamente não sofreu, né? Porque já era uma empresa remote first. Eu acho que a galerinha de Porto Alegre que se encontrava mais no office sente mais falta, mas já não é a maior parte da empresa, e os meninos ainda podem agora que estão vacinados, o office está aberto, até em reforma para fazermos festinhas no futuro. Mas eu acho que a gente sofreu pouco. O que eu acho que foi mais difícil de lidar com a vida das pessoas mesmo, né? Então, como as pessoas estavam, como eu cuido das pessoas, a gente tá distante de muita gente, tem muita gente que trabalha sozinho na sua time zone, no seu país, como que eu tô próxima, como que eu ajudo pessoas que passaram por dificuldades completamente diferentes. Então, a gente teve, sim, casos de pessoas que tiveram mais dificuldade emocionalmente, por exemplo, a gente começou a
a ver o que a gente poderia fazer, olhando o assunto de mental health mais forte. Então, a gente fez algumas ações esse ano, a gente tem planejando forte ações para o ano que vem, porque a gente acha que o problema está aumentando em vez de diminuir, porque agora é o primeiro ano, ok, né, a gente se adapta, mas eu acho que já faz bastante tempo e tem afetado cada vez mais, assim, a saúde emocional das pessoas. Então, eu fico mais preocupada com isso, porque eu não estou perto e a gente, né, nem eu, nem os times. Então, com como tá a pessoinha lá, o ser humaninho do outro lado da tela, do que, de fato, a adaptação da empresa, do business, que eu acho que isso a gente nadou de braçada, assim, não foi difícil. Fantástico. Tu sabe que tem uma coisa assim que são os extremos, né? Por exemplo, você falou mental health, as pessoas estão confinadas, existe a incerteza, e tem uma coisa que eu percebo, isso é o que eu falei, os dois extremos. Quando uma pessoa atinge determinado estado, tá, tu sabe bem melhor do que eu, isso aí, ela tem duas direções que ela pode seguir. Ela pode literalmente dropar a produtividade dela, e tu consegue ver, porque é uma pessoa muito inteligente, e que participa, e de repente ela começa a esmaecer, entende? E isso aí é uma coisa preocupante. Um outro fato que eu vejo é a pessoa ver o trabalho como uma válvula de escape e ir em outra direção. Só que em ambos os casos, um lado tu tem a depressão e outro lado tu tem um burnout. E isso é um problema Exato. terrível, né? A pessoa olhar o trabalho como uma coisa, talvez o motivo de vida dela, que é uma parte da vida, mas o motivo da vida é Sim. 1 bilhão de coisas diferentes também. E assim, ver, gente, eu vi muitos amigos nessa condição, entende? Pessoas que começaram a ficar cada vez menos presentes nas conversas, tudo, apesar de a gente tentar fazer muita coisa de team building, onde eu tô. E também gente trabalhando literalmente até o pó, assim, e se exaurindo, e daqui um pouco é como se você estivesse vendo um gráfico de um daqueles equipamentos que a gente vê na UTI lá, e você vê só uma linhazinha, e ali se foi, eu acho triste. Então, assim, tipo, tu tem que manter, como tu falou, manter o contato, manter a conexão, manter o link com as pessoas, e de tempo em tempo tu ir ali conversar, abrir uma câmera de vídeo, vamos bater um papo, como é que tá as coisas, o que você tá encontrando de desafio aí, de te abrir também, acho que é muito mais bacana, assim, tipo, não importa quão longe a gente tá hoje, a gente tá do jeito que a gente vive, assim, Sim. mas vai passar. Não tem nada de tão bom que dure a vida toda, não tem nada de tão ruim que vai perdurar aquele momento. Não, com Deixa a gente certeza. passar para uma outra parte aqui, querida. Vamos falar sobre recrutamento e processo. Uma coisa que todo mundo tem curiosidade, acho que tu é a pessoa mais adequada para falar. Como é que funcionam os processos dentro da Rocket Chat? Onde vocês buscam profissionais e coisas assim. Vamos começar nisso aí, a gente vai. Legal, com certeza. Não, assim, primeiro eu vou, dizer que, assim, a gente é sempre uma empresa em evolução, então a gente está sempre rodando novos sprints para melhorar nossos processos a cada quarter, né. Então, assim, estou falando hoje como que é, mas a gente está sempre trazendo melhorias também para ter uma experiência boa para as pessoas, né. A gente é área de people experience, então meu time também está sempre focado em melhorar a experiência. Uma coisa que a gente, falando assim, de processo seletivo, a gente testou esse ano um tipo de processo que tem dado certo em alguns casos, talvez tenha que melhorar alguns pontos, né, a gente está testando ainda, mas eu acho que resolveu algumas agonias dos candidatos. Então, a gente começou a fazer um processo mais concentrado, e mais, que a gente chama de whiteboard, mais online. Então, como que a gente faz isso? A gente tem uma agenda semanal, dos nossos hiring managers da área de tech. Então, a gente faz uma semana front, uma semana back, JavaScript. Então, a gente tem aí, então, já, quem já é dessa área já fica ligado. Então, a gente tem essa agenda fixa, semanal, com essa galera. E aí, a gente tem os recruiters estão lá buscando candidatos, fazendo uma primeira conversa de RH, né, para ver se a pessoa tem interesse e tudo mais. E aí, a gente passa pelo processo já nesse dia pré-definido. Então, assim, a chance do gerente não ir, claro, emergências acontecem, já aconteceu da esposa de um gerente, por exemplo, bater o carro e ele não poder ir, mas uma outra pessoa foi. Então, assim, né, tudo pode acontecer, mas de um modo geral, a gente consegue ter o time ali concentrado para dar atenção para aquelas pessoas, não jogar o tempo delas fora. E aí a gente passa por uma entrevista técnica online. Então, antigamente a gente mandava um challenge.
E aí, assim, a gente manda, aí a pessoa, né, precisa de um tempo para fazer, aí a gente precisa de um tempo para corrigir, aí a vida é corrida, e aí a gente, né, às vezes o pessoal demorava, aí depois tem que marcar entrevista. Então, assim, a gente perdeu muita gente boa, por conta desse fluxo todo. Então, o que a gente tem feito hoje em dia? A gente ainda acha importante ter uma entrevista técnica, ter um pouco de prática junto, assim, do tipo, vamos olhar nosso jeito aqui de codar junto, sabe? Então, o que a gente faz é, a gente abre uma tela, e a gente faz um código junto ali com a pessoa, a gente, né? Eu não, né? O time de tech, Em porque várias eu não mãos. entendo nada. Várias Então, mãos. exato, eu tenho o pessoal de tech, né, às vezes é um sênior, às vezes é um gerente, depende de quem no time, depende das vagas, mas tem alguém junto que vai fazer ali um desafio online, a gente vai fazer junto, vai conversar sobre, já vai trocar uma ideia, vai tentar dar até um feedback, né, pra gente trazer alguma coisa de bom para aquela pessoa naquele momento e não ser tipo, um teste chato da internet. Então a gente até testou, mas a gente acabou parando de usar. Então a gente está fazendo dessa forma. E aí depois, se a gente entender que a pessoa tem o mínimo de conhecimento ali para a vaga que a gente tem aberta, aí a gente passa por uma entrevista mais, digamos assim, mais de alinhamento mesmo do desafio e da pessoa, e da carreira, né? Conhecer a parte mais humana, né? Tu já olhou a parte de tech, vamos olhar a parte mais humana. Então aí a gente faz a entrevista. Geralmente uma pessoa de Talent Acquisition também participa, junto com o Hire Manager. E é onde a gente vai tirar dúvidas da pessoa também sobre a vaga, sobre a empresa, falar de cultura, falar de carreira, falar de experiências, desafios, o que queremos fazer, para onde estamos indo, para ver se rola um fit, né? Que assim, às vezes o técnico, claro, ele acaba sendo um impedimento, né? Então a gente tem dois impedimentos, né? O técnico e o inglês, mas na prática a gente sabe que o que faz o candidato ser bom para a gente e a gente ser a empresa boa para o candidato é essa parte do como a empresa funciona, como é que é a cultura, se eu vou gostar, se eu vou me adaptar. Então, assim, eu sou uma pessoa que não gosto de trocar ideia, de comunicar, eu não sei me organizar, não gosto de trabalho remoto, ou eu não gosto de ter autonomia, eu gosto que me dê minha tarefa, eu vou lá, faço e tá tudo certo, e, tipo, eu não quero discutir sobre o produto. Então, assim, essa pessoa talvez não vai se encaixar, né, não vai gostar de trabalhar na empresa. Então, é um momento de fazer um match mesmo, sabe? Então, a entrevista não é só para a gente checar se o candidato mentiu no LinkedIn ou coisa parecida. É para a gente conversar sobre a nossa empresa e a pessoa e ver se vai ser legal para a pessoa estar com a gente e se ela vai gostar, e se vai ser legal para a gente ter ela na nossa equipe e fazer meio que essa troca mesmo. Então, às vezes as pessoas são muito preocupadas com entrevista, como, né, se fosse o fim do mundo, mas tem que ver dessa forma, né, de um modo geral. A maioria das pessoas hoje tem bastante oportunidade, né? Eu acho que tem bastante vaga, então tem sempre um recruiter no LinkedIn, então eu acho que vocês não estão com falta de desafio disponível, então é realmente ver se a empresa que vocês estão entrando vai fazer sentido, né? Então a gente faz isso geralmente no mesmo dia, faz as duas etapas já, num dia já pré-estabelecido na empresa, e aí a gente já pode discutir, né? A gente faz um fechamento dentro da nossa própria área para ver se a gente consegue fazer uma oferta para essa pessoa, faz sentido, tal, vamos contratar, beleza? Aí a gente já faz uma oferta, geralmente no dia seguinte ou na mesma semana, e aí a pessoa já, né? Então, assim, eu acho que o nosso processo ele leva pouco tempo, então leva mais ou menos, tipo, no máximo ali 2 semanas para a pessoa ter a entrevista, porque é o tempo do recrutador até ser a vez de novo daquela área, né? Que é 1 semana cada coisa. E aí a gente tem, então, o processo de entrevista todo num dia só, então o processo seletivo num dia só, e aí depois o processo de offer mesmo, né? De a gente fazer uma proposta de trabalho. E aí, para a pessoa entrar, a gente tem aí o processo de pre-boarding, onboarding, que leva em média ali 2 semanas. Então, é isso, basicamente. É interessante porque é um processo ágil. E nessa área, Sim. hoje, tu vê em vários processos que se arrastam. Você conversa com... geralmente, é uma coisa interessante. O escrutínio de vocês, ele é técnico e busca potencial. Entende? Trazer a pessoa para junto, nós estamos aqui. Joga os crachá todo mundo longe, nós estamos olhando para um código, nós queremos resolver um problema. Como é que nós, como grupo, fazemos isso aí? Então, podemos resolver isso aí. Então, a pessoa que está trabalhando contigo, ela tem a oportunidade de mostrar, eu resolveria assim. Quer dizer, da contribuição dela. As pessoas que estão avaliando, elas verificam não só a questão técnica, né, a viabilidade daquilo ali, mas especialmente se aquela pessoa
consegue explicar o que ela está fazendo também, né? Também, mas ela consegue se adequar dentro da cultura, né? Sempre tem uma frase que eu gosto muito, né? Que os amigos são a família que a gente encontra ao longo da vida. E o que vocês estão fazendo, na verdade, é buscar os Rocktors que estão espalhados pelo mundo. Mas olha que interessante aqui, ó. E depois que vocês fazem isso, aí que vem uma parte behavioral ali da vida, de talent acquisition, para falar como é que funciona a empresa e outros aspectos. Vocês invertem essa ordem, achei fantástico, muito bom mesmo. Que a coisa mais triste que tem é passar por várias camadas e vários gerentes. Sim. Não, é horrível. E assim, o negócio do teste do desafio técnico, primeiro que eu acho que não pode ser uma prova, tem que ser uma troca, né? Então, assim, já vem na nossa cultura, a gente tem uma cultura de compartilhamento e tudo mais. Então, às vezes também o que acontecia é a pessoa, sei lá, comete um erro, não resolve da forma que o gerente resolveria. Só que o gerente não tem como perguntar para ele, mas por que você escolheu esse caminho? Às vezes entender a lógica dele por trás daquilo, né? Então, eu acho que quando a gente faz isso online, por mais que pode parecer assustador, então às vezes eu penso, será que os meninos se sentem acuados, né, de participar? Tipo, eu vou estar sendo avaliado ao vivo ali, tem que abrir a câmera, a gente traz pessoas para dentro da empresa, a gente não traz robôs, então a gente quer ver a carinha das pessoas, então tem que estar ali, abrir a câmera, abrir a tela junto, vamos fazer junto aqui esse desafio, vamos conversar sobre ele, como a gente resolveu. Então, às vezes eu ficava, será que a gente está causando um estresse para os nossos candidatos? Mas a gente precisa que eles entendam que, assim, é tudo uma troca e é assim que vai ser no dia a dia. Então, é assim que tem que ser também no processo seletivo, né? Então, não é para ser para humilhar ninguém ou para deixar ninguém nervoso, mas é para a gente começar já esse ambiente de compartilhamento, de trocar ideias, de resolver junto. Isso é muito bom, porque está dando oportunidade das pessoas verem como é o dia a dia de trabalho, ferramentas e a colaboração. E isso aí é fantástico. No final do dia, a gente resolve problemas. Em pequenas porções, em doses quase cada dia chamadas de trabalho commits, por requests. Uma coisa que eu vejo, Tati, que é assim, terrível, muita gente que participa de processos fica extremamente frustrada, é a questão de feedback. O pessoal da Rocket trabalha com algum tipo de feedback nas entrevistas técnicas. Olha, cara, de repente você reforça o estudo aqui, ali, coisas assim. Eles fazem isso. Eu sempre que eu entrevisto alguém, que eu tenho a oportunidade de entrevistar alguém, eu converso, eu tento limpar a coisa assim o máximo para fazer um bate-papo como a gente está tendo aqui. Isso aqui não é entrevista, é um bate-papo. Eu estou tendo a oportunidade de acesso a uma pessoa que está me mostrando um monte de coisa bacana. E eu tento deixar a pessoa mais confortável possível, pergunto, mas eu sempre termino dando os pontos que eu achei fantásticos, assim, as coisas que eu achei legais. E as coisas, cara, posso te recomendar algumas coisas, esses livros e coisas assim, entende? Eu acho que tu vai gostar do que tu vai encontrar ali. Eu sempre faço isso nas minhas entrevistas, mas eu não sei se obviamente, a forma como o resto das pessoas conduzem. Vocês têm alguma coisa nesse aspecto? O bom do processo do whiteboard, né, de ser online é justamente isso, né, porque às vezes quando a pessoa mandava um desafio, a gente às vezes, demorava para dar feedback ou às vezes acaba até esquecendo, né. Então quando a gente faz online e eu preciso decidir ali, se eu tô ok em mandar aquela pessoa para a próxima entrevista mais comportamental ali, mais sobre a empresa. Então, eu sou obrigada a dar um feedback para ele meio que ao vivo, né, então eles já finalizam ali dizendo: "Olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi, isso aqui você precisa aprender um pouco mais, de repente dar uma focada nisso, e aí a gente já fala, olha, a gente acha que para a posição que a gente tem hoje, você tá, né, consegue tocar, enfim, vai conseguir lidar com os problemas que a gente vai te trazer, porque também não adianta nada a gente trazer uma pessoa que depois não vai dar conta do problema, e aí vai ficar mega estressada e frustrada, né? Então a gente, né, já dá o feedback na hora, e aí a pessoa já passa para a entrevista, né? Então, assim, a gente faz tudo online, transparente, não tem porquê, né, a gente não está ali avaliando, dizendo que alguém é bom ou ruim, a gente está falando de um conhecimento específico para uma posição específica. Inclusive, às vezes pode surgir outra posição, sei lá, às vezes a gente tem muito isso. Hoje a gente tem mais vagas sêniores. A vaga de júnior da maioria já está completa. Então, assim, às vezes a gente conversa com alguém e fala, bom, para o desafio que vai ter essa vaga, a gente acha que você ainda não vai conseguir tocar esse projeto, porque vai ser doído, né? Então, mas a gente
daqui a 1, 2 meses, a gente pode ter outras vagas, e aí que você vai conseguir gostar. Então, a porta está sempre aberta, né? Então, a gente acaba conversando bastante, e é realmente tentar trazer algo que a pessoa entenda, né? O que ela poderia focar e tal. Não sei se eles chegam a indicar livros, acho que depende um pouco de como cada um é, né? Cada um tem seu jeito de dar o feedback, cada um, mas todos eles têm uma troca, né? Eu tenho a versão do parto humanizado, né, que eles falam para entrevista, né? Eu tento fazer a pessoa sentir o melhor possível e sair dali numa vibe melhor do que estava antes, entende? Com certeza. Sabe, fazer o drill down é uma coisa normal, tipo, aprofundando em termos técnicos e tudo. Mas, assim, tu tem que sempre fazer com que o resultado final seja bom para todo mundo. Eu acho muito bacana isso aí, e, inclusive a forma de vocês olharem o potencial da pessoa, não para aquela vaga, mas para uma vaga no futuro. Então, acho que é isso aí mesmo. Parabéns por esse outlook, assim, essa visão essa forma de enxergar as coisas. Tem muitas empresas que fazem esses processos longos, cheio de testes, tudo, a gente entende que é necessário, mas falta de transparência e falta de empatia, principalmente, destrói com qualquer criatura. E pode gerar problemas as pessoas quererem procurar trabalho depois. Não se sentirem bem, síndrome do impostor, etc. Desculpa estar falando demais, mas assim, eu estou encontrando uma pessoa que eu estou conseguindo... É uma conversa. Exato. Tati, onde é que vocês buscam gente? Vocês têm um projeto open source no GitHub, vocês têm tem mais de 7.000, como a gente fala, forks, quer dizer, mais de 7.000 pessoas marcaram que forquei esse repositório, quer dizer, tem muita gente contribuindo. Onde é que vocês buscam? Vocês usam GitHub, hackathons e coisas assim para identificar talentos e trazer as pessoas... A gente atira para todo lado, Léo, assim, basicamente. Eu adoro procurar gente na comunidade engajada, então, volta e meia eu pergunto para o time de comunidade quem tem contribuído mais, quem está interagindo. Aí a gente pega o nome dessas pessoas e passa para o time de Talent Acquisition. Eu fiz isso recentemente, a gente tem lá 3 nomezinhos que eram pessoas assim, a gente gostou do que as pessoas estão trazendo para a comunidade, vamos conversar com elas, ver se elas têm interesse, às vezes, em participar aqui da empresa. A gente gosta bastante também de usar o LinkedIn. Então, querendo ou não, como a gente é uma empresa global, a gente não tem vaga, assim, a gente tem algumas vagas específicas de algumas áreas, tipo infra. Eu preciso de infra em alguns lugares, que está 24 horas por dia, né? Então, eventualmente, a gente tem até vaga de infra no Brasil atualmente. Então, tudo depende algumas vagas são, mas a maior parte não. Então, a gente aceita pessoas de todos os lugares. Então, acaba que o LinkedIn, a gente tem essa abertura de conseguir postar em vários lugares, mas a gente gosta bastante de trazer gente do Brasil para o time de engenharia, porque a maioria dos líderes estão aqui nessa time zone, é o Brasil, os Estados Unidos, e o Uruguai. Então, tá tudo meio que aqui nessa retinha, e a gente acha que funciona bem, enfim. Eu gosto muito do time, da cultura brasileira, dos devs, porque eles são muito criativos, e solucionam problemas com muita agilidade, tem muito jogo de cintura. Então, é uma coisa de cultura, né? Mas aí é de cada um. Mas eu adoro os devs brasileiros, eu acho eles maravilhosos. Então, a gente sempre prioriza também pessoas que vêm do Brasil. Eu adoro os gaúchos também, porque tem bastante já no time. Então, tudo pode fazer churrasco, tomar chimarrão junto. Então, a gente gosta bastante, os meninos são super abertos. E é isso, né? A gente busca bastante. E a gente também... O site, dá para se cadastrar pelo site, a gente mudou o site, melhorou o site. A gente posta no Indeed também. Isso no Brasil, o Indeed não é tão forte, mas fora do Brasil ele é bastante. Então, assim, a gente dá uma equilibrada. E a gente também gosta muito de recomendação de outras pessoas, né? Então, se você conhece alguém que já trabalha na Rocket Chat, fala com essa pessoa, né, para recomendar você, porque tem um programa, a pessoa ganha um vale experiência, tem um programa de referral, e a gente é legal porque a gente já tem uma referência de alguém para perguntar, né? Porque como a gente é uma empresa remota,
é muito, muito importante que a pessoa seja adequada à cultura, porque é difícil você espalhar uma cultura se não tá ninguém, né, cada um no seu computador, na sua casa, no seu país. Então, a gente já tem poucos, eu acho que a gente tem menos chance de errar, sabe? Então, a gente leva isso muito em consideração, e quando a pessoa vem recomendada, aquela pessoa conhece o colega, né? Ela sabe que o colega vai se dar bem ou não vai se dar bem naquele ambiente, se a cultura vai combinar ou não vai combinar. Dificilmente, eu tenho, por exemplo, amigos maravilhosos que eu acho que não ficariam, não gostariam de trabalhar na Rocket, eu não vou recomendar, porque eu acho que tem uma cultura diferente e não vão se adaptar. Então, por isso que a gente gosta muito de referral. Então, se qualquer pessoa que você tem assim, em contato ou assim, mesmo se você não tem, o time é muito aberto. Então, conversar com alguém da Rocket Chat para perguntar sobre como é a cultura e tal, é um conselho que eu dou não só para a Rocket Chat, para qualquer empresa, né? Se você está buscando, vai se inscrever numa vaga, tentar achar alguém, algum contato via LinkedIn ou via alguma comunidade, para trocar uma ideia e perguntar: e aí, como é que é trabalhar nessa empresa, né? Como que é a cultura, você gosta, como é que tá os projetos? Então, acho que é sempre também um caminho bem bacana, e eu tenho certeza que o pessoal aqui é bastante aberto. Genial. Agora me diz uma coisa, eu acho fantástico também. A melhor forma de trazer gente para a empresa é através de contatos locais. Eu concordo plenamente. Sistemas internos de referrals funcionam bem, posso te dizer isso. Me fala uma coisa, tu falou ali, né, na entrevista, só para a gente chegar a gente está voando em altitude do cruzeiro no momento aqui e tal. Me diz uma coisa assim, quais são, quando vocês buscam esse profissional, quais são os aspectos que vocês tentam dar ênfase? O fit cultural da empresa, os skills técnicos, soft skills de comportamento, etc. Ou existe um peso como uma cartinha de RPG, né? Que você vai ter cada pessoa diferente, mas olha, essa pessoa pode agregar assim, essa outra de tal forma, etc. Sim. Como é que vocês olham? O que eu... Bom, o primeiro filtro que a gente tem é aquele que eu comentei em outro momento, que é mais duro, que é o filtro da língua, né? Então a gente acaba filtrando o inglês. Isso é muito particular da Rocket Chat, por a gente ser uma empresa English First, né? Ser uma empresa global. Então, esse é o primeiro filtro, antes de mais nada. Então, a gente tenta fazer um phone screening, às vezes em inglês, porque aí a gente já não faz a pessoa passar por um mega processo, e às vezes ela se sente até desconfortável, porque a gente tem alguns gestores na área de engenharia que simplesmente não falam português, né? Então, a gente tem gestor no Uruguai, tem gestor nos Estados Unidos, então a gente não tem só gestor no Brasil. Então, realmente não é uma coisa assim que é porque eu gostaria, né? Porque é bonito no currículo, mas é porque para a pessoa realmente conseguir se adaptar. Então, a gente tem isso, aí depois a gente tem a parte de técnica, né, a parte de hard skills, que a gente chama. Então, a gente gosta muito de pessoas que já trabalharam em projetos open source. Então, assim, a experiência não precisa ser só a experiência de empresa, né, meu último emprego. Às vezes a pessoa não, né, tá trabalhando até com outras coisas e tal, mas foi super ativo em projetos open source, por exemplo. Então, assim, a gente tenta realmente avaliar o skill e não só o currículo, né? Então, a gente, por exemplo, leva pouquíssimo em consideração a universidade, o curso que a pessoa fez. Eu nem olho isso, já nem sei mais de onde a gente contrata as pessoas. Então, esse é o tipo de coisa que algumas empresas valorizam muito e a gente nem se preocupa. Claro, eu não vou dizer que não é legal uma pessoa que fez uma universidade bacana, a pessoa tem o mérito de fazer aquilo, né? Não estou dizendo aqui que ela não, né, não mereceu, que não foi uma boa conquista. Eu valorizo também essas conquistas, mas para as vagas não é isso que eu vou avaliar. Não é impeditivo, né? Exato, Dá exatamente. oportunidade para uma pessoa, às vezes, tá a questão da inclusão, né? Porque são certa barra lá em cima. É isso, então, a gente então olha muito isso, a gente tenta olhar a experiência mesmo, o conhecimento pelo conhecimento primeiro, né, seja da onde ele veio, se ele veio de projetos que ele participou, se ele veio da faculdade, se ele veio né, não interessa de onde veio, né, mas é conseguir mostrar que tem aquele conhecimento técnico, para a gente é importante, porque especialmente como a gente é uma empresa remota, a gente tem mais dificuldade de ficar dando coach, né, de estar o tempo todo junto, então as pessoas precisam no mínimo, conseguir se virar bem, assim, senão elas vão demorar muito para fazer as entregas, e aí elas mesmas vão acabar se incomodando dentro da squad, né, de não conseguir entregar. Então, isso vem um pouquinho da cultura de ser remoto também. E por último, de soft skills, assim, a gente, então, assim, se baseia muito nos valores. Eu digo assim, cada um tem a sua própria competência, sabe? Tipo, uns são tímidos, a sua personalidade. Uns são tímidos, são extrovertidos, uns são mais objetivos
assertivos na comunicação, outros são menos. Uns adoram conversar, outros não gostam. Então, assim, não existe, eu acho que não existe um quadradinho que a pessoa tem que caber, sabe? Quando a gente fala das nossas posições. Agora, existe um conjunto de valores que são muito importantes. Então, são esses, né, que eu comentei, né? Então, a pessoa, o que é, né, ser sonhadora, né? Ser curiosa, querer aprender coisas novas, querer estar envolvida com outras coisas, né? Não entrar na zona de conforto e tal. Então, ser uma pessoa curiosa, que gosta de descobrir e fazer outras coisas. A pessoa querer ser dona de alguma coisa, né? Ela realmente querer ali ir até o fim, não, isso aqui eu que vou entregar, eu que vou fazer, eu sou responsável por isso, e se der errado eu vou corrigir, e não tem medo de falhar, porque ninguém aqui né, não vai cometer erros, mas realmente dizer, não, eu errei, então eu vou corrigir. Então, acho que é essa postura, assim, que a gente procura bastante, e a pessoa, claro, que a gente possa confiar. Então, assim, às vezes isso se traduz um pouco no currículo, né? Então, algumas pessoas que a gente nota assim, a pessoa que passou menos de 6 meses em 5 empresas nos últimos 2 anos. Às vezes isso talvez mostra, tipo, será que a gente pode confiar nessa pessoa? Será que ela realmente vai topar entrar? E assim, claro, eu tento nunca tirar a pessoa do processo por isso, porque a gente nunca sabe o que está por trás, né? Às vezes situações acontecem, às vezes é part-time, ou às vezes, né? Então, assim, às vezes era um contrato temporário. Então, assim, a gente não vai tirar ninguém do processo por causa disso, mas a gente tenta entender se a gente pode confiar mesmo naquela pessoa, de que ela vai pelo menos fazer a entrega ali que a gente, daquele projeto que a gente está comprometido, né? E muitas vezes também, Tati, que eu vejo assim, é a questão das pessoas buscarem oportunidades melhores. O mercado de tecnologia hoje está muito aquecido, tem um monte de empresas, mas tem empresas, como tu sabe, vocês têm um investimento muito grande nessa parte de people. Eu percebo assim, por tudo que tu me contou, por tudo que eu conversei com todos os outros, as pessoas, gestores e tal, se vocês têm um investimento, uma das coisas principais de você, o que vai levar a empresa para um patamar diferente vai ser justamente o esforço de vocês, não só tecnologia. Tecnologia já estou muito bem, tudo, mas tem que investir pesado nisso aí. E eu vejo as pessoas trocando, eu tenho vários amigos que passam por essa coisa, eu estou há 10 anos na mesma empresa aí, e eu posso te dizer uma coisa, eu olho o currículo e muitas vezes assim, a gente tenta entender o contexto. E o contexto justamente, às vezes, é questão de qualidade. Então, não pode pegar e simplesmente jogar um currículo fora, porque tu pode estar perdendo uma pessoa que vai passar uma década contigo. Que tu vai Sim, pegar desde o começo e vai se transformar num dos teus próximos líderes, como tu me falou tempo atrás lá, quando a gente estava conversando antes da entrevista. Então, isso para mim é primordial. Não jogar fora, tu tem que olhar, tu tem que ser muito analítico e pensar porque tu pode estar descartando uma pessoa que às vezes vai ser um parceiro fantástico de trabalho para ti. não, com certeza. E assim, o que a gente tenta sempre olhar é realmente o contexto, né? O que fez a pessoa chegar até aqui, quais são as situações que ela passou. Isso é muito difícil de ler num currículo, né? Então, por isso que a gente sempre, a primeira etapa é um phone screening, que a gente chama, né? Que é alguém da Isso. área de RH faz pelo menos uma ligação para conversar, nem que seja 15 minutos, para entender, situar naquela pessoa, tipo, beleza, eu li seu currículo, mas né, que tem algum ponto aqui, enfim. Então, eu acho que isso é super importante, esse primeiro contato, ser um contato, né, com o RH, enfim, para a gente entender o contexto da pessoa. Mas é isso. Então, assim, de cultural skills, acho que é muito isso. E aí, por último, né, o de compartilhar, que é muito importante. Então, por isso que a gente adora pessoas que já contribuíram para plataformas open source, a gente acha isso super legal. Então, pessoas que gostam de trabalhar em equipe, né, a gente trabalha em squads, então, que gostam de trabalhar com os outros. Existem várias consultorias, por exemplo, né, que alocam um recurso, o cara vai entregar ali um projeto sozinho e vai ver a vida dele, vai passar para o próximo e tá tudo certo. Ele não tem nenhum apreço ao que vai acontecer com aquele projeto depois, né? Se vai ser jogado fora ou não, ele entregou aquilo ali, ganhou o dinheiro dele, fez um bom trabalho, ele tá feliz. Tem gente que é assim e tá tudo bem, tá ótimo para várias pessoas, é isso que elas querem fazer e elas não querem ter a responsabilidade de estar ali, pegada ao propósito da empresa, ia ter que viver com aquelas pessoas anos na vida delas, entendeu? Então, eu acho assim, tá tudo bem. Mas a gente tem uma cultura diferente, como a gente tem essa cultura
de proximidade, de compartilhamento, então a gente quer trazer as pessoas que curtam o projeto, né, que curtam a empresa e que queiram estar com as pessoas e construir junto, né. Só a entrega individual, ela não é suficiente. Então acho que a gente sabe como é rico a troca, como a colaboração ajuda a criatividade, que ajuda na inovação, que ajuda a gente a ter ideias melhores, a gente aprender mais rápido, a gente, né, corrigir um ao outro e errar menos. E, sabe, então assim, a gente valoriza muito isso, então a gente busca pessoas que também valorizem isso, e isso é importante também. Fantástico, né? E tu tem que e o aprendizado no processo, né? Isso é parte linda. Que coisa legal, Tati. Deixa eu te perguntar, obviamente, o que que chama atenção nos currículos, mas tu já praticamente já explicou, né? O mínimo ali, o pessoal vai fazer um phone screening para tentar medir consistência, para depois poder engajar o resto do time, porque é tempo, né? Tempo tanto de quem está participando quanto de quem vai participar. Tu tens, por acaso, algumas das vagas de tecnologia aqui para o Brasil que tu lembra de cabeça, assim, onde tu diga que vocês Sim. tenham precisando, que tu, se tu tiveres a mão, senão tu pode me passar, a gente coloca aqui embaixo depois, não tem na Não, a gente descrição. eu posso te passar o link, com certeza. Na verdade, Uhum. em rocket.chat/jobs, tem todas as nossas vagas. Em engenharia, a gente hoje tem vagas de front-end para React e Uhum. back-end para Node. Então, a gente também tem São uma vaga em DevOps para infra. Aqui também, todas elas são no Brasil. E a gente tem mais de uma, na verdade. de back, de front para os produtos e também de infra. Essas vagas são senior, que você está falando que vocês têm uma necessidade maior por conta das entregas, né? Nesse momento, a gente tem mais vagas de sênior, eu acho que a maioria, mas a gente tem um Uhum. planejamento para o ano que vem também. Mas assim, como a gente também, esse é um negócio da empresa remota, né? A gente tem, as pessoas têm muita autonomia, ficam muito sozinhas, então a gente acaba tendo uma equipe mais sênior. Mas assim, também eu falo, é difícil identificar o que é sênior, né? Quem é sênior? É tão relativo isso. Então, por isso que eu acho que Tempo, se você conhecimento. é isso, então você tá em dúvida, se inscreve, a gente conhece, sabe, tipo, às vezes a gente já aconteceu de a gente pegar uma pessoa para uma que se inscreveu numa vaga de sênior e conversar com ela, falar: "Olha, você ainda não é sênior, pelo menos para os padrões que a gente, coloca aqui, mas a gente quer te fazer Uhum. uma proposta como pleno. Você, né, topa, né, quer ouvir pelo menos?". Fica a critério, né, de cada um, a gente tenta ter uma faixa salarial abrangente para todos os momentos de carreira de cada um, e achar o fit, né, então assim, acaba se a gente gosta da pessoa, às vezes a vaga era para sênior, mas a gente traz como pleno, então acho que é menos o assim, né, assim, hoje a gente tem poucas vagas para início, porque a gente já tem um summer que já está fechando, então acabou que a gente não tem vaga de estágio, né, para quem não tem nenhuma experiência, vai ficar um pouco difícil nas vagas que a gente tem agora, mas em breve a gente tem outras. Mas para quem já tem alguma experiência, eu acho que já dá para dar uma olhada, pelo menos. Genial. Bom, agora que a gente já cobriu toda essa parte de recrutamento, né? De talent acquisition, vou te perguntar como é que é. Imagina assim, agora a pessoa foi selecionada. Foi feita a offer letter e todo mundo está feliz e vocês vão receber mais um Rocketer novo na empresa. Como é que é o processo de onboard? O que que vocês fazem para que essa pessoa se sinta acolhida e ela comece a produzir? Porque tu sabes muito bem que um dos grandes motivos do turnover, quer dizer, as pessoas pegarem e sair das empresas logo no começo, é chegar numa empresa, tu receber literalmente um monte de coisa para você ler e um monte de curso para você fazer e você ficar no limbo. É uma das coisas que eu critico mais. Acho que a pessoa tem que ter contato com o trabalho que ela vai fazer desde o primeiro dia, em proporções diferentes. Aí tu vai aumentando à medida Com que tu certeza. vai passando. Como é que o processo onboard de vocês? Já me contou mais ou menos a visão geral disso aí, mas eu quero que tu compartilhe com o pessoal aqui, que eu achei muito bacana.
Não, com certeza. A gente reviu bastante o nosso onboarding, assim, por ser uma empresa remota também. Então, a gente começa com o pre-boarding, né? Então, o pre-boarding a gente tem alguns contatos iniciais antes da pessoa começar, para ela se inteirar em o que é a empresa, né? Quem que é a empresa, quem que é o dono dessa empresa, quem que é a empresa, como ela funciona. E a gente tem o nosso handbook, que ele é público, inclusive, você pode procurar, qualquer pessoa pode procurar na internet. E esse handbook, assim, ó, tudo que eu decido, tipo, criamos tal coisa. A gente criou, sei lá, há pouco tempo a gente criou um clube do livro. E aí tem que estar lá no handbook, o que existe tem que estar lá. Então, e aí tem inclusive coisas do produto, né? De como, então, assim, a pessoa já começa a ter o contato a partir de quando ela quiser, né? Então, vai ter ali o máximo de informação. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Quando a gente tem uma empresa remota, que a gente não pode estar ali para a pessoa tirar dúvida o tempo todo, vai ali no coleguinha, a gente tem que ter as coisas bem documentadas de uma forma que a pessoa consiga se achar, pelo menos, na maioria das coisas que são simples. Então, a gente tem um handbook que ajuda muito. A gente tem o nosso organograma e os times atualizados no theorg.com. Acessei, já vi lá. Já acessou? E ali, assim, a gente tem uma pessoa do nosso time de People Experience que cuida de aquilo estar atualizado, para ser sempre verídico, né? Então, entrou alguém, a gente bota a pessoa ali e tudo mais. Então, e aí também ali a pessoa consegue ver as outras áreas, as outras pessoas e tudo mais. Então, ela já começa também que negócio do andar, sabe, né? Lá no terceiro andar fica a galera do não sei o quê. Vou lá no terceiro andar conhecer. Então, aqui essa rota acaba sendo ali no The Org, porque a gente não tem o andar das pessoas. Então, ela consegue ali ver, tem a fotinho de todo mundo. Então, ali já começa a interagir. Então, isso tudo a gente vai fazendo essas coisas no pre-boarding. A gente faz um processo de onboarding até os 6 primeiros meses com o acompanhamento do RH, né, do área de People Experience. Então, a gente tem as reuniões do início, a gente tem uma reunião com o Gabriel, que é o nosso CEO, junto com a pessoa responsável também pela parte de comunidade. Então, para falar de open source, por exemplo, a gente tem uma reunião específica para falar da cultura de open source no primeiro mês da pessoa. Aí a gente tem um fechamento do primeiro mês com o RH, tem depois de 3 meses, depois de 6 meses. Então, isso da nossa parte, a gente faz todo esse acompanhamento de cada uma das pessoas em grupos. A gente, por exemplo, só entra pessoas a cada 15 dias, porque aí a gente consegue, de fato, aquelas pessoas ter também a turminha delas, né? Fulano que entrou comigo, né? Aí conversa ali, interagir, não se sentir tão sozinho. Então, a gente tenta, eventualmente tem uma outra exceção, mas a gente tenta casar as turminhas a cada 2 semanas para entrar e passarem por essa jornada juntas, e às vezes não serem os únicos que entram. E aí a pessoa vai para a área. Então, o hiring manager dessa pessoa, né, o gestor da pessoa, ele tem todo uma orientação de como receber, né, qualquer pessoa. Então, assim, como eu primeiro que tem assim, isso é uma taskzinha mesmo, é um to-do ali de várias coisas que eles têm que fazer. Então, bota nas reuniões semanais, rotineiras, né, ou as dailies, as weeklies, tem que marcar one-on-one com a pessoa para conversar e tal. Então, tem as funções do gestor. Então, a gente acaba e aí tem todo, né, mostra os projetos, quais são os sistemas que a pessoa tem que conhecer, quais são as coisas que ela tem que ver, como que no primeiro dia se tem alguma reunião com o time já para conhecer e tudo mais. Então, a gente passa todas essas orientações, e dentro das áreas eles têm seus próprios rituais e formas de conduzir, né? Então, como eles integram as pessoas, elas conhecerem os produtos, elas conhecerem as áreas, e elas vão se inteirando. Uma coisa que é muito legal, por exemplo, as sprints são todas públicas, né? Então, assim, eu entro numa área, eu já consigo ver o que a Clara estava fazendo, né? Tá tudo ali, as sprints, com o que foi entregue e tal. Então, assim, tem até informação demais, às vezes, né? Que a pessoa fica até perdida, mas a gente dá aquelas primeiras semanas, principalmente, para a pessoa fuçar bem. E ela consegue se localizar, tem os nossos OKRs, por exemplo, que ela também tem acesso. Então, assim, isso é uma coisa, como a gente tem essa cultura de compartilhar e confiar, tudo é muito aberto. Então, o reporte para o investidor é aberto, os sprints estão abertos, os OKRs estão abertos. Então, a pessoa, ela tem muita informação disponível e ela vai consumindo aquilo à medida que ela vai precisando. Eu acho que isso ajuda bastante no onboarding.
Aí ela tem realmente um cursinho que ela passa, assim, no primeiro dia, né, um cursinho, é uma certificaçãozinha que ela faz, de coisas mais gerais também da empresa. Então a Uhum. gente tenta ter bastante carinho para a pessoa se sentir bem-vinda, né, não tem um escritório e tal, então tudo isso tem que ser com mais cuidado. Genial, genial, genial. É uma coisa que já, esse processo de onboarding, eu posso dizer que às vezes se tu não tivesse cuidado, as pessoas se sentem perdidas e daí para isso para gerar um sentimento de, cara, eu O que que eu tô fazendo comecei aqui, né? exato, e aí o cara cai fora e tu perde todo o processo. Eu não sei se é pior logo depois que a pessoa chega, por falta de se sentir perdida e se não está sendo propriamente acolhida, ou se é descobrir que não existem processos, não existem todas as outras coisas que você falou, valores, etc. E aí a pessoa, nos primeiros 6 meses ali, mas tudo é muito bem coberto, né? Tu tem o pré-boarding, tu tem o handbook, tem o processo de onboarding, 6 meses de acompanhamento, tem os one-on-ones com o hiring manager, todas as outras coisas. É fantástico isso aí. E todas as informações centralizadas, onde tem que botar full disclosure de processos e de números, entende? Em que página todo mundo está, eu acho isso fantástico. E vem, obviamente, isso é a cultura do open source agindo pesadamente, né? A mão Exatamente. invisível. Deixa eu te perguntar, assim, uma coisa que eu sei pelas conversas que eu tive com outras pessoas da Rocket é que vocês trabalham em desenvolvimento, então tem toda aquela mentalidade do quarter, dos quarters, né, em termos da estrutura da empresa, de como vocês se movem ao longo do tempo, direcionamento, oportunidades, etc. E como eu trabalho com produtos, vocês também têm grupos de pessoas, então eu sei que vocês trabalham com um conceito chamado tribo, que são os grupos maiores, e dentro do tribo você vai ter várias squads com pessoas de disciplinas, de conhecimentos diferentes, o que eu acho fantástico, a oportunidade de juntar gente com mais experiência e gente com menos experiência, mas com conhecimentos diferentes, isso aí fantástico, gera uma entropia maravilhosa, e vocês trabalham em torno das sprints. Como é que funciona isso, esse modelo? Como vocês chegaram nisso aí? Como é que está funcionando legal para vocês hoje em dia? Porque é uma coisa muito Legal. interessante para quem vai trabalhar na tecnologia, assim, como é que funciona lá dentro? Com certeza, assim, isso é algo que a gente começou na fase de escalar, né, então, assim, antes quando o time era muito pequenininho, todo mundo faz tudo, né, é que nem empresa pequena, vocês sabem como é, né, então, não tinha tanto, acho que tinha, assim, as divisões de quem todo mundo era meio full stack, todo mundo faz tudo, todo mundo se ajuda, é gostoso também, eu acho que alguns meninos mais antigos até sentem falta disso, né, botar a mão em tudo, fazer tudo, mas quando a gente foi se preparar para crescer, e a gente ia sair, ia mais que dobrar o time de engenharia, a gente sabia que seria impossível, de manter isso dessa forma, né. Mas ao mesmo tempo, a gente não queria que as pessoas se sentissem limitadas. Então, é muito importante a gente conseguir ter uma metodologia que a gente consiga empoderar as pessoas, elas fazerem saber o que elas estão fazendo, né, para que vai servir aquilo, e ao mesmo tempo elas também se acharem, né, não ficar perdida, ou tipo, cada dia um me pede uma coisa, eu não sei mais o que eu estou fazendo, né, que também acaba ficando muito comum. Então a gente acabou estudando, né? O Rodrigo, eu nem estava aqui ainda quando ele começou a estudar isso com o time, as metodologias ágeis, a gente gosta, né, da metodologia de squads, de Scrum e tudo mais, então a gente trouxe um Scrum Master, e é um aprendizado, sabe? Eu não acho que ninguém, talvez só o Spotify, faz a metodologia perfeitamente, né? E até eles evoluem na metodologia, modificam, testam outras coisas, cada momento da empresa, cada tamanho da empresa exige outras características. Então, eu diria que, assim, não posso endeusar e dizer, nossa, a gente sabe tudo, é perfeito, não tem nenhum problema. Eu acho que é um aprendizado contínuo de ir testando coisas, de como as equipes interagem, como os sprints acontecem, como as squads estão bem divididas. Então, assim, a gente acabou, aos poucos, indo modificando algumas coisas. O que a gente tenta fazer é verificar rápido que não está legal, né, ouvir E as correr. pessoas, ter um caminho aberto e ir mexendo, né.
Então, a gente, por exemplo, começou querendo ter um time de qualidade em todo lugar e tal, e botar em todo lugar, acabou não... então vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos então, de repente, terceirizar uma parte, o que a gente quer, o que é o foco. Então, assim, eu acho que é realmente entender o que a gente espera das squads, o que é esperado dos sprints, e onde está o roadmap do produto, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Se todo mundo tem conhecimento do roadmap do produto, mesmo que a gente demore para fazer, né? É sempre assim, a gente acha fazer o roadmap do produto em 1 ano, e aí chega o final do ano, a gente não completou o roadmap, né? Então, assim, isso acontece Nunca também vai. na Rocket Chat, mas a gente sabe para onde está indo, sabe onde quer chegar, vai consertando no caminho. Levou mais tempo para resolver isso do que a gente imaginava, teve mais sprints do que a gente imaginava. Mas tudo bem, eu sei que eu estou indo para lá, né? Eu sei que essa é uma etapa que chega ali, que a escadinha é essa, e a gente tem essa agilidade. Então, eu acho que para empresas como a gente, o modelo, né, de squads acaba sendo mais efetivo e ajuda também as pessoas conseguirem entrar e estarem bem acordadas ali no que elas estão fazendo. Absolutamente. E, inclusive, olha só, coisa interessante, isso reflete muito a questão de liderança. Você tem suas metas bem definidas, você sabe a direção que você vai, você tem uma pessoa que está dizendo, vamos seguir, quer dizer, você tem o Gabriel, você tem o Rodrigo, tem todas as pessoas ali que estão nas respectivas áreas, você também, né? Pensar na parte de... Tu tem um papel muito importante nesse processo todo. A empresa só consegue crescer para pensar pelo trabalho que tu faz. Porque o que vocês têm hoje é consolidado em termos de entrega, o número de recursos que vocês têm hoje. Só que a demanda está muito grande, ou vocês criaram, por exemplo, recentemente, a questão do marketplace, e também a questão de você criar e poder estender, conectar com outras plataformas, etc. Isso aí, pode ter certeza. Esse número que tu me deu agora, daqui a 2, 3 anos, ele vai crescer de forma exponencialmente. Então, mas assim, tem toda essa questão do direcionamento e isso tem muito a ver com a mentalidade da empresa e com a liderança. E reflete todas as camadas, que é o mais bacana. Muito legal mesmo. Deixa agora a gente vamos nos encaminhar para nossa parte final. Eu tenho 2 perguntas para ti, que são bastante interessantes em termos de visão, certo? A primeira delas é o que tu vislumbra nesse... A gente passou esses últimos 2 anos aí por uma série de desafios. Como tu disse, vocês estavam no lugar certo, na hora certa, e vocês nadaram de braçada, como a gente fala no sul do Brasil, né? Essa expressão, né? Nadar de braçada, quer dizer, pegou uma oportunidade, tu conseguiu ir muito mais longe, porque tu tinha um produto e com todas as características que vocês têm. O que tu vislumbra de oportunidade para daqui mais adiante, em termos de mercado, de profissão, essas coisas assim? Eu sei que tu é uma pessoa bastante otimista, eu acho isso lindo, mas assim, o que tu vislumbra, o que tu vê daí de onde tu tá, porque tu também tá num lugar interessante, né? Tu tá fora do Brasil, tu tá conseguindo ter uma perspectiva olhando o Brasil de fora. Não, legal, assim, como olhando o cenário mais macro, né, eu acho que a gente tem um paradoxo bastante interessante nesse momento em que a gente ainda tem a pandemia e a gente não tem muita certeza de quando isso vai acabar e quanto isso vai afetar ainda. Por exemplo, eu vi essa semana algumas empresas que fizeram demissões em massa, até algumas aí do Rio Grande do Sul. Que é, né, uma coisa assim que a gente diz, puxa, né, já não passou a pandemia, a gente já está aqui vacinado, o que está acontecendo, a economia? Assim, eu acho que a gente tem um cenário mundial ainda complicado. Ao mesmo tempo, a gente tem um cenário no Brasil bastante intenso, né? Então, a gente tem um cenário econômico, um cenário inflacionário, um cenário político, né? Com eleições ano que vem, independente aqui de opiniões, mas a gente tem toda uma confusão aí. Então, eu diria que, assim, é um cenário de bastante incerteza quando a gente fala externamente, né? Por outro lado, a gente vê que no mercado de tecnologia, assim, foi aonde a maioria das oportunidades da pandemia parecem ter calhado, né? Então eu sinto que esse mercado, ele continua
todo vapor e ele está do lado de quem está ajudando a resolver os problemas, né, do futuro. Então, eu acho que a gente vai ter ainda muita oportunidade na área de tecnologia. Eu acho que é uma carreira, por exemplo, quem está pensando no que vai fazer, eu acho que é uma excelente oportunidade. As pessoas, é um trabalho muito relevante para o futuro, assim, da humanidade. Então, eu acho que é o lugar para se estar, assim, se eu pudesse. Eu já escolhi estar aqui, né? Mas se eu pudesse escolher de novo, eu continuaria estando aqui. Eu acho que faz muito sentido. E na Rocket Chat, né, que seria o mais micro de todos, a gente tem um baita plano bacana de crescer, continuar crescendo bastante. Sim. A gente acha que tem muita oportunidade pro produto, pro projeto. A gente ainda vê com muita relevância, muito espaço. Então, com certeza, a gente vai continuar crescendo, vai ter muitas vagas, vai tá construindo bastante coisa. A gente, claro, tem, né, recebeu o Series A, tem trabalho para fazer, mas a gente já pensa num próxima rodada, claro, com consciência, então não tem tanta pressa, tem que, né? Então a gente não está aí só também para trazer dinheiro sem ter um plano, mas a gente já está desenvolvendo o plano do Series A, né? Ele está em andamento, então a gente já está pensando no próximo plano, né? O que mais que a gente pode fazer depois. Então, dentro do produto, do posicionamento do produto que foi criado, toda a parte de segurança é uma parte super relevante para a gente vê isso, né? Viu muito problema de cybersecurity nos últimos anos, na pandemia, então tem toda essa preocupação. Então a gente está num ambiente, acho que, assim, para a empresa é emocionante, assim, né? Um monte de coisa acontecendo, a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer, então tem muita oportunidade. E para quem está nessa área, eu acho que também está emocionante, assim, tem muito desafio, tem muita oportunidade, é um momento de crescer, de aprender, de viver coisas e participar da coisa positiva, né? Da transformação positiva que a gente vai estar tendo, apesar dos pesares que não são nem um pouco legais de como a gente chegou a esse momento de oportunidade. Com certeza. Assim, eu concordo plenamente em cada ponto que você trouxe. É exatamente isso aí. A gente tem que ter essa mentalidade que a gente vai atravessar ainda períodos de incerteza, tudo, mas sempre tem oportunidade. Lá atrás, não tem nada que seja bom que vá conseguir durar para sempre, mas não tem nada que seja tão ruim que vai perdurar. Então, assim, é só você ter paciência, ter um pouco de calma e foco para o futuro. Para a gente finalizar, Tati, tem muita gente que nos assiste aqui e que vai nos assistir que nesse momento está dentro de uma universidade, está dentro de um curso de tecnologia, alguma coisa assim, e que olha para a Rocket Chat e diz assim, uau, eu gostaria de estar numa empresa dessas aqui. E o T-Links é um grupo que faz trabalho de base. A gente está fazendo trabalho aqui para ajudar a trazer pessoas, para fazer a nossa parte, para melhorar o todo. Entende? É um trabalhinho pequeno, mas a gente faz com muito carinho, justamente para poder ajudar a reter pessoas aqui no Brasil. Se for para sair, vai sair para passar um tempo como você, fazer seu MBA e voltar trazendo mais experiência, mais conhecimento. Mas assim, a gente quer reter pessoas no Brasil, a gente quer que as pessoas, que o país cresça, que a gente consiga usar a tecnologia para fazer essas coisas assim. Então, obviamente, eu vejo a tecnologia como um desses motores para tornar essa mudança possível. O que tu deixa para o pessoal que está assistindo a gente aqui em novembro de 2021, ou até um pouquinho mais adiante, e que olha o Rocket Chat com 150 pessoas, que daqui a um tempo vai estar muito maior e vai dizer assim, olha, eu quero trabalhar para essa empresa, o que eu preciso fazer? Onde é que eu preciso começar? O que eu preciso investir? Ainda nesse momento que eu estou sentado literalmente, né, numa carteira na Legal. escola, na universidade. Não, muito legal. Eu acho que para essa galera, realmente a gente tem a vantagem de que você pode começar a trabalhar para a Rocket Chat, por enquanto como trabalho voluntário não pago, hoje, né? É só você, né, entrar no GitHub, olhar o projeto, se interessar, falar com as pessoas. A galera da comunidade é super aberta, adora trocar ideia. Então eu acho assim, interagir, né, com a gente, com a empresa, a gente como projeto. Então eu acho que é uma ótima forma, né, de você que está na universidade ainda. A gente gosta muito de alguns eventos, por exemplo, participar
participar dentro, a gente vai participar do TDC, vai ter um desafio da Rocket Chat. Então, assim, esse é o tipo de coisa que quem está na universidade, acho que tem que investir para conhecer gente, para conhecer coisas, para abrir a cabeça. Então, não ficar restrito só à bolha da universidade que você está, né, e aquelas pessoas. Então, participe de eventos, participe de desafios, vai se expor no mundo, né? Se você não fala inglês ainda, vai fazer curso de inglês, é chato, também tive que fazer 6 anos de curso de inglês para poder ter um inglês fluente, mas vale a pena e vai valer cada vez mais a pena, eu acho que no futuro. E hoje em dia tem formas bem mais baratas e mais fáceis e mais legais de aprender do que quando eu fui jovem e aprendi, que fazia aquele cursinho chato. Hoje em dia tem plataformas que tu fala com uma pessoa online, em outro país, e coisas legais. Então, assim, tem uma forma para todo mundo, tem o Duolingo, tem um monte de coisa. Então, assim, eu diria, invista no seu inglês, porque você vai precisar dele cada vez mais no futuro. E eu acho que é isso, assim, eu acho que seriam essas 3 dicas, né? Entre lá, projetos open source, não só o Rocket Chat, vai lá fuçar, vai fazer, né? Vai botar em prática seu conhecimento. Projetos e eventos como o Google Summer of Code, como o TDC, vai participar dessas coisas, vai entrar na comunidade, vai se interagir. E investir no inglês, eu acho que vai ser essencial também, além do que vocês já estão aprendendo na faculdade. Genial, Tati, genial. Concordo também, nesse caso, 1000%. Hoje o teu currículo é o teu GitHub. Tu não precisa ter um perfil no LinkedIn, então desenvolvedor, tua história está ali, se tu fores um desenvolvedor. Não tem oportunidade, não tem portfólio. Entra num projeto e contribui com qualquer coisa, nem que seja, mesmo que seja reportar um bug, fazer uma tradução, ou qualquer coisa, buscar. Ficar parado não vai, você vai ser só um pontinho ao longo do eixo do tempo e você não vai mudar. Agora, se você buscar oportunidades, você vai crescer numa dimensão diferente. Assim, para mim, agora terminando aqui, quero só te dizer que eu estava bastante preocupado sobre o que eu iria conversar com uma pessoa de people. Mas foi fantástico, foi um dos bate-papos mais recompensadores que eu tive. E assim, eu achei fantástico não só pela dinâmica que a gente conseguiu ter aqui, foi uma conversa, a gente já está com quase 1h30 de bate-papo, mas assim, para mim foi fantástico pela oportunidade, pelo que tu conseguiu ajudar a enxergar e também pelo que tu trouxe para o nosso público, principalmente, Tati. Queria te agradecer muito pelo teu tempo. Sei que eu que agradeço. Prazer. Foi um prazer, foi uma delícia conversar sobre aquilo que a gente é apaixonado, né? É sempre bom, tanto para mim quanto para você, mas eu espero principalmente que a gente consiga, para quem assistir, né, trazer algum insight, alguma contribuição. Eu acho que esse é o mais importante, é isso que eu espero. E espero ver alguns das pessoas que vão assistir a gente na Rocket Chat também, né? Esse também é sempre meu sonho, de poder conhecer mais. Inclusive, comenta aqui mais adiante, diga, olha, eu estou na Rocket Chat e eu resolvi aplicar por conta do bate-papo com a Tati. Legal. Fantástico. Obrigada, Obrigado, Léo. querida. Tenha uma excelente semana aí.